Bom, vamos lá falar de um tema muito espinhoso, que é a cobrança dos honorários. Eu acredito que você deve ter muita dificuldade de precificar seus honorários para empresas. Primeira coisa, você vai tomar por base a tabela da OAB, que eu quero abrir ela aqui para você ver basicamente como que a OAB ela enxerga hoje a advocacia para empresas, né? Nós temos os valores para a reclamante, acréscimo no caso de recurso ordinário, mas o patrocínio do reclamado aqui ele tem como base uma ação trabalhista. A gente está falando do consultivo, né? Isso aqui é por contencioso. Tem como base 2.977,13. Então, se você pegar uma ação trabalhista para defender uma empresa especificamente, você pode cobrar até R$3.000 ou 20 a 30% sobre o proveito econômico da questão. Aqui fala o valor real do pedido ou do valor econômico da questão com pagamento no início da ação. É um pouco difícil isso, algumas empresas pagarem com base no pedido, porque às vezes tem pedido de R$1 milhão. Ou tem pedido de 5 mil, ou de R$300, depende. Então você pode perder dinheiro aí. O que eu faço é o seguinte, eu faço uma jogadinha com a empresa aqui. Falo o seguinte, ó, vocês têm em média quantas ações por mês? Ah, é uma ou duas ações por mês. Tá. Então eu vou cobrar R$3.000 cada ação. É o mínimo, é a tabela da OAB. Depende também da situação da empresa, porque inclusive eu vou ensinar como você usar alguns critérios na hora de negociar os honorários. Vou cobrar R$3.000 por mês. Agora, se vamos supor que vocês precisem ir além da contestação, ir além da ação trabalhista, eu posso cobrar R$3.000 por mês dando consultoria para a empresa, consultoria preventiva. Então, uma ou duas, até um limite de 5 ações no mês, eu cobro R$3.000. Aqui você garantiu um contrato. Aqui você garante um contrato na hora de negociar com a empresa. O empregador vai fazer as contas. Ele fala, não, se tem 2 por mês, R$6.000, eu vou pagar 3 e ele ainda vai me dar consultoria, beleza. Porque pode ser que tem mês que não vai entrar ação. Óbvio, depois eu vou até contar a história de uma das empresas que eu prestei serviço, como que eu fechei o primeiro contrato, que você precisa prever o que a empresa vai ter, fazer uma análise da quantidade de ações que a empresa vai sofrer durante o ano. Isso você já faz no começo do ano e com base nos anos anteriores, para não trabalhar muito e ganhar pouco, tá? Então essa aqui é a tabela da OAB, R$3.000, que é o mínimo para quem for prestar serviço no contencioso. Ah, Thiago, e no consultivo, como que eu faço? Você pode criar sua própria tabela, considerando o custo da sua atividade. Por exemplo, para eu trabalhar aqui por dia no escritório, que eu estou sem... Deixa eu pegar a calculadora aqui, ó. Hoje o meu escritório ele tem um custo de mais ou menos R$3.000 por mês. R$3.000 dividido por 30, por 22, porque só de dia de semana que eu trabalho, custa R$136,36 para eu me manter por dia aqui. Óbvio, eu não vou jogar todo esse custo na conta de uma só empresa, de um só cliente. Então você tem que fazer uma análise. Quantos clientes eu tenho hoje e quanto cada cliente tem que me render por dia para eu poder pagar essa conta. No caso aqui, eu faria em torno de R$150 o dia de trabalho. Aí você multiplica por 22 e aí vai dar o valor final da prestação mensal que seria vantajoso para você trabalhar. Óbvio, aqui você está colocando 100% de lucro sobre essa empresa. Mas, por exemplo, eu tenho 3, 4 empresas que eu presto serviço e a atividade da empresa não é tão complexa, não vai me dar muito trabalho, vai me demandar aqui pelo menos 10 minutinhos por dia só para eu poder fazer algumas consultas e tal. Ou até mesmo... Ah, também tem uma coisa, a empresa pode querer que você faça visita técnica. Todo mês, ou toda semana, ou cada quinzena, e você tem que pôr isso no preço também. Aí você vai cobrar por horas de trabalho, tá? Então, por exemplo, por dia que é R$136 que eu preciso para poder bancar o escritório, e o meu lucro? E o lucro que eu tenho que ter, eu como advogado, para eu poder me manter? Isso é só para manter o escritório, então você tem que jogar esse lucro em cima também. Então faça uma análise. Quanto que custa o seu escritório por mês, divide pelo número de dias do mês, 22 dias, e aí você joga o seu lucro em cima. E aí você tem um valor base para poder apresentar para a empresa. Valor das causas. Também a questão da atividade, você tem que analisar o seguinte, quanto de dedicação do tempo por dia eu vou colocar à disposição da empresa? 30%, 40%, 60% do meu tempo? Né? Aí você também coloca isso no valor. Valor das causas que ela enfrenta. O valor das ações que ela é demandada, complexidade da relação de emprego. Por exemplo, nesse caso de uma empresa que eu presto serviço aqui na cidade vizinha, ela trabalha com usinagem de precisão, presta serviço para a Petrobras, ou seja, tem terceirizada no meio. Apesar que não, porque... não tem, desculpa, essa não tem terceirizada, não tem tomadora porque
os empregados prestavam serviços na própria empresa, no meu próprio cliente. Você teria tomadoras se eles trabalhassem lá na Petrobras ou em alguma plataforma, enfim. Mas não é o caso. Mas se tiver, você sabe que você vai ter que trabalhar um pouco mais, porque você também vai ter que fornecer informação para o advogado da tomadora, para ela poder apresentar a defesa. Então você vai ter um trabalho a mais. Então a complexidade das relações, por exemplo, uma empresa que sofre sempre acidente de trabalho, que tem CIPA, que você vai ter que orientar os cipeiros, vai ter que participar das eleições, vai ter que estar junto lá na hora de fazer as eleições, analisar a documentação de candidatura. Tudo isso você tem que colocar no preço também. Achar como você faz isso na prática é um pouco complexo. O que eu faço é o seguinte, quanto eu me sentiria, aqui é feeling, tá? Quanto eu me sentiria bem trabalhando para a empresa fazendo esse tipo de trabalho. E aí, tipo, tem que ser um valor que vá compensar, você tem que rejeitar alguns outros clientes, principalmente na demanda contenciosa, para se dedicar exclusivamente para essa empresa, tá? Consultivo, qual que é a economia que a empresa vai ter nos processos, para também levar em consideração na hora de fixar os honorários. Nesse caso, eu sabia que a empresa lá, no contencioso, ela tinha mais de 3 milhões de passivos, eu sabia que dava para economizar aí pelo menos 1 milhão e pouco, que daí o potencial de êxito das ações dava 1 milhão e 200. E a gente economizou mais. E existe uma coisa que chama cláusula de êxito, não sei se você já ouviu falar nela. A cláusula de êxito é você fixar um percentual sobre o quanto a empresa deixou de pagar. Essa cláusula de êxito está ficando um pouco complicada de cobrar porque as empresas estão um pouco mais espertas por conta da sucumbência, né? Ela sabe que hoje os empregados não entram com ação mais para perder, né? Aquelas ações que antigamente, o valor da causa 5 milhões fez um acordo de 100 mil reais, né? O valor da causa de 100 mil reais, mas fez um acordo de 5 mil reais. E aí o advogado ganhava um percentual entre o valor da causa e o valor que a empresa efetivamente pagou. Ou sobre o valor que efetivamente a empresa poderá pagar numa sentença e o quanto ela economizou fazendo um acordo. Então você pode criar um percentual, geralmente vai de 1 a 5%. De 1 a 5%. Contencioso de acordo com o andamento da ação. Por exemplo, tem casos que eu tenho que fazer perícia, eu tenho que acompanhar a perícia, tenho que impugnar o laudo, vai me dar mais trabalho se fosse uma ação comum, então eu também tenho que colocar isso no custo. E também sondar outros advogados que já prestaram serviço para essa empresa, né? Eu sempre pergunto, como que era a prestação de serviço desse outro advogado, se a empresa já tinha um escritório de advocacia, ou se ela não tinha, aí fica um pouco mais complicado, tá? Bom, critérios de fixação de honorários. Ramo de atividade da empresa, será um ramo complexo, se é um ramo tranquilo, por exemplo, você vai prestar serviço para uma marcenaria, que é a atividade bem simples da empresa, que a atividade principal é a montagem, produção e montagem de imóveis. Ali vai envolver adicional de salubridade. Tem empregados que entram com ação pedindo insalubridade por conta da poeira e do ruído. Então você já tem que entender que você vai precisar ir na perícia. Vai ter que colocar isso aqui também no papel. Capital social da empresa, quanto ela tem de capital integrado, quanto ela tem de patrimônio, se ela tem vários carros, se ela tem outros prédios. Isso também leva em consideração para você colocar o valor lá em cima. Número de empregados e turnos. Quantos empregados tem a empresa hoje? E qual que é o potencial de ação trabalhista da empresa lá na frente? Por exemplo, você pode criar sua própria tabela. Num grupo de 10 empregados eu cobro X mil de honorários. No grupo de 30 empregados eu cobro X mil de honorários. No grupo de 100 empregados eu cobro X mil, porque daí começa a ter CIPA, né? Enfim, que aí você vai ter que acompanhar também. E apresente um valor, como eu falei, de 10 a 15% acima do valor que você aceitaria para você poder negociar, para poder ter margem de negociação. Óbvio, você não vai apresentar lá, eu quero 10 mil de contrato e é isso que eu quero receber. A empresa vai jogar lá embaixo, ela vai, não, eu te pago 6, te pago 8. Aí fica uma situação um pouco complicada, né? Mas se você fizer bonitinho esse passo a passo, dificilmente o empregador vai querer desconto, tá? Eu sempre tenho uma frase para os clientes, você quer ter desconto comigo? E só isso que você quer ter de serviço, de resultado? Ou você quer ter resultado e me pagar bem por isso? Para eu te dar esse resultado, que eu te garanto esse resultado, né? É a mesma coisa, você quer ser conhecido por dar desconto ou dar resultado? Por dar desconto você vai só arrumar bucha, cliente bucha. Isso não só na trabalhista, em qualquer área, tá? Então a gente encerra aqui a nossa aula de honorários. Vamos para a próxima aula, que é primeiros passos na consultoria e um plano de ação.